Eu sou forte em meu Deus. Sim, meu Deus. Estou vestido da armadura do meu Deus. Em sua força meus problemas resolveu. Estou vestido da armadura que vem do meu Deus. Estou vestido da armadura do meu Deus. Em sua força meus problemas resolveu. Estou vestido da armadura que vem do meu Deus. Mateus capítulo 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Consertar as coisas fazem parte do nosso dia a dia, né? Nós consertamos uma coisinha ali, uma coisinha aqui, fazemos algo que precisamos em casa ali, mas tem consertos simples e tem consertos difíceis, como por exemplo, seu carro pifou, você tem que levar uma oficina. A sua casa precisa de uma grande reforma, chama uma pessoa que conhece, algum profissional para fazer o trabalho. Sabe, nós precisamos consertar as coisas. Tudo isso é necessário na nossa vida. Mas tem uma coisa que nós às vezes esquecemos de consertar: a nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos entrando num problema sério na nossa vida e não procuramos o conserto. E hoje de manhã nós aprendemos sobre isso, né? Sobre procurar as coisas que nós precisamos conhecer. Nós precisamos saber o que precisamos fazer. Josias foi um rei que se tornou rei muito jovem, com 8 anos de idade. É lógico que tinha os assessores dele, mas ele com 8 anos de idade, o pai dele faleceu e passou o reinado a ele, que era para reinar aquele grande povo de Jerusalém. Josias foi um homem temente a Deus, um homem correto. A Bíblia diz que ele, quando ele pegou o reinado, alguns anos depois, ele fez uma reforma tão grande em Jerusalém, porque o povo de Deus estava construindo muitos altares, seguindo muitos deuses, e ele acabou com tudo, pôs tudo abaixo e falou para o povo: olha, o dinheiro que está sendo arrecadado com os sacerdotes, vocês arrumam um profissional e reforme todo o templo. Faça o templo ficar maravilhoso. É provável que o templo daquela época de Josias devia estar sendo quase caindo, né? Para Josias tomar essa decisão. Devia estar bastante arruinado, porque não interessava para o povo cuidar do templo. Tinham muitos afazeres, muitas coisas acontecendo, e eles deixaram o templo fora. Templo, no Velho Testamento, não sabemos o que é. Prédio bonito, onde o próprio Deus morava, numa sala, onde foi feito, nós conhecemos, foi lá em Salomão que fez, tal, uma sala muito especial, com todo o trabalho feito de forma séria.
Templo era aquilo, e Deus morava lá. E só entrava lá o sumo sacerdote, o sacerdote, na época certa. Era um ritual que o povo de Deus tinha com ordem das leis, com ordem lá de Moisés e que veio vindo até aqueles dias. Mas o templo, a partir de Jesus, era outro. Mudou. Por que mudou? Porque agora o próprio Deus saiu daquele local reservado para ele, que chamava-se Santo dos Santos. Agora ele habita em vários lugares, em várias igrejas, em vários tijolinhos da igreja, vamos chamar isso, onde é o seu corpo. Mas eu queria falar um pouquinho da igreja hoje. Igreja foi um projeto de Deus lá no começo. Vamos pensar um pouquinho. Deus pairava sobre o nada, Ele, Cristo e o Espírito Santo. Lá fala. Então, na realidade, a igreja começou em Gênesis capítulo 1. Lá começou a igreja. O projeto da igreja. Começou o plano de Deus para a igreja. Porque, vamos pensar bem, Deus é Deus em três. Se eu falar Deus, eu posso chamar Deus Pai, eu posso chamar Deus Filho e Deus Espírito Santo, que para mim e você entender, é difícil, né? Como é que pode ser três em um? Mas esse era o plano de Deus. Então, veja como o plano de Deus é perfeito. Ele já estava pensando na igreja, lá no futuro, pensando na igreja em unidade. Ele está falando de unidade, ele está falando de três em um. Eram três perfeitamente unidos. Três pessoas em uma. E uma sempre concordando com a outra, sempre fazendo o que a outra sabe. É um plano perfeito. É o plano de Deus. Mas Deus continua, né? Fez o homem e aí fez a mulher. Não sabemos esse tempo que houve, que Adão e Eva viveram na terra, provavelmente milhares de anos, mas Deus fez o homem e a mulher com um propósito, de ser um. Ele fala lá, Deus criou o homem e a mulher, e deixa o pai e mãe e se tornam um. Tornam um quando? Quando se unem. Certo? E é isso que Deus fez, dessa forma que Deus fez Adão e Eva, unidos já, juntos. Tirou da costela de Adão, fez a Eva e ó, essa é osso dos meus ossos e é um só. Nós somos um, mas como um? Um dia vocês verão. Bem, o tempo passou, veio a Torre de Babel. Torre de Babel, com o pecado, com a maldade do homem, com tudo aquilo que nós já conhecemos que o homem passou na época da Torre de Babel, antes de Abraão, Deus fez o seguinte: é assim, então vou dividi-lo. Deus fez aquela nação dividida, ninguém entendia ninguém, um falava uma língua, outro, e acabaram se dispersando, foram embora. E o plano de Deus? Aonde ficou? Deus programou isso também. Deus planejou, porque depois veio Abraão. E sabe o que Deus fala com Abraão? De ti farei uma grande nação. Agora nós estamos unidos novamente. Estamos fazendo um povo unido, juntos, unidade. Continuamos falando de unidade. E esse é o plano de Deus. E o plano de Deus continua.
Abraão, com o plano de Deus, sendo Abraão agora fazendo uma nação, ele teria que planejar, ou ele já tinha planejado lá no começo, sobre aí, como é que nós vamos fazer, como é que vai ser esse povo no futuro? E nós sabemos como foi o povo, né? Povo desobediente, ainda, acabei de falar de Josias, ainda deixava Deus de lado, Deus único, o soberano, e pegava outros deuses para que fosse, para que completasse o povo. E Deus inclusive arrependeu-se de ter feito o homem por tanta maldade, tanta beleza que Deus está mostrando, tanta unidade, e o povo fazendo com que Deus ficasse irado com ele. E Deus irou com o povo de Israel, até que, no plano de Deus atrás, vou mandar meu filho, Jesus. E Jesus vai fazer com que esta ideia de unidade seja perfeita. Aí, Jesus trabalha com todos os 12 homens, fazendo todo o plano, e o plano foi escrito durante os 3 anos que Jesus passou com os apóstolos. Porque assim que Jesus crava-se na cruz, vai para junto do Pai, volta a ser unidade, nós começamos a igreja. Essa foi a beleza. Esse plano de Deus foi um plano perfeito. E um plano tão perfeito que, para fazer parte desse corpo, não era o povo de Israel, não. Não seria aquele povo escolhido por Deus. Agora mudou. Agora vocês, toda a humanidade, todas as raças, de todos os lugares, poderão ser unidos com Cristo. E de que forma? Bom, isso você já sabe, mas provavelmente o mundo não conhece. Mas esse sermão é para você e para mim. Porque um dia eu, você e todos aqui mergulhamos nesse corpo. Um dia nós aceitamos a fazer parte desse corpo. E a partir do momento que você disse sim, confessou a sua fé e disse sim, eu quero, você estava dizendo o seguinte: eu saí vamos chamar de escuridão, para fazer parte da luz, onde nós acabamos de ler. Eu quero fazer parte dessa luz, essa luz que é Cristo Jesus. E nessa sua decisão, você quis dizer o seguinte: eu quero voltar ao plano de Deus inicial. Eu sou você, você sou eu. Difícil, né? Difícil de entender. Mas foi exatamente assim que Jesus ensinou. Porque não vai ser fácil. Eu ser você e você ser eu. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Eu penso de um jeito e você pensa de outro. Mas como é que Cristo ensinou você a pensar? Nós lemos, inclusive, hoje de manhã, sobre os bereanos, né? Eles procuraram saber o que o cabeça quer. Agora quem manda é o cabeça. Agora quem manda em você, no seu corpo, na sua vida, no seu dia a dia, é o cabeça. Eu posso ter minhas ideias, meu gênio, ruim, bom, você também. Então nós somos humanos. Somos humanos e Deus sabia disso, por isso Ele fez esse plano.
Eu, ser humano, olhando você como eu quero você melhor que eu. Porque você é eu. Estranho, né? Mas Jesus fez isso com os 12 homens. Eles andaram 3 anos juntos, passaram os mesmos problemas, tiveram as mesmas dores, os mesmos sentimentos e aprenderam. Mas é interessante que os 12 homens só aprenderam depois que Jesus foi. Apesar do mestre estar ali do lado, ensinando, ainda alguns dele, Pedro, titubearam. Tomé titubearam. E aí vai, alguns dos homens que andaram com Jesus ainda, enfraqueciam. Agora, quando eles, enquanto você também recebeu o Espírito Santo, que foi naquele dia, no dia de Pentecostes, onde eles estavam na sala, onde um monte de vento, fogo e coisa horrorosa, no sentido humano, acontecia, que pavoroso, né? Fogo e vento aqui dentro, sei lá, fora está tudo normal, é assustador. Mas é algo maravilhoso, onde Jesus mostra o porquê disso. Porque a partir daquele momento, aqueles 12 homens receberam o Espírito Santo, receberam o local onde Deus estaria morando, de forma diferente. Quero bem entender isso. Eles receberam de forma como língua de fogo, e a Bíblia relata isso. Por quê? Porque eram homens que tinham aprendido diretamente com Cristo, e nós chamamos de apóstolos. Eram homens que estariam transmitindo esse plano de Deus para todos nós. Eles tinham que ser homens iletrados, sem nenhuma cultura. Eles tinham que ter algo muito mais do que eu tenho hoje, que é a palavra dele, dentro deles, que é o Espírito Santo, de forma clara. Por isso, aqueles homens fizeram muitos milagres. Eu, como você, fazendo parte desse corpo, nós não podemos fazer nada. Podemos deixar a mão de Deus atuar e fazer um milagre. Mas eles faziam com o poder que Deus lhe deu. O poder que Ele deu nas mãos dos apóstolos. E aí a igreja começa. A igreja começa a viver. Hoje nós temos muitas organizações, né? Muitos nomes de igrejas. A igreja não tem nome. A igreja é dele, ponto final. Tá bom. Aquela que for igreja dele, é dele, ponto final. Mas veja, as igrejas têm organização. Agora, essa organização que eu estou dizendo é bíblico. Sabe por quê? Se você conhecer a história de Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre essa organização. Ele fala de presbíteros, ele fala de diáconos, ele fala de evangelistas, e aí vai. Ele põe os dons e as funções dentro dessa igreja. Ele põe a igreja em movimento. O que é o corpo? O corpo é composto de mãos, braços, e aí vai, né? Todo o corpo humano que você conhece. Porque tira o meu braço, ou tira os 2 braços, vai ser uma dificuldade para mim viver terrível, né? Eu vou viver. Sem braço eu vou viver. Com dificuldade vou. O que nós estamos tentando dizer? Esse corpo que Deus planejou antes da fundação do mundo, antes de nós nascermos, antes da igreja física nascer, Ele já fez um plano de corpo. Gente, quando nós estamos falando de dons, cuidado para você não participar desse corpo de Cristo. Agora eu estou falando de algo sublime. Estou falando do corpo. De quem? Do Todo-Poderoso.
assim que você faz parte desse corpo, você precisa procurar seus dons. Senão você fica inerte. Sabe aquela pessoa que vai para onde o vento sopra? E qual é a consequência disso? A consequência disso é de achar que todos os lugares têm o Deus poderoso. Todos os lugares onde dizem o nome de Jesus, tem Jesus. Por que eu penso assim? Porque eu estou, sabe, no embalo. Eu não estou praticando meu dom. Assim que eu pratico meu dom, o que eu faço? Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer dentro da organização. É como se fosse uma empresa. Empresa tem a hierarquia, né? O presidente, o secretário, aí vai toda a hierarquia de uma empresa para que ela ande bem, senão vira bagunça. Assim é o corpo de Cristo, dentro da igreja, dentro desse meio, tem que ter todo o seu dom sendo praticado. E vou te dizer o seguinte: numa igreja pequena, numa igreja média, estou falando em tamanho de número de pessoas, e numa igreja grande, tem dom para todo mundo. Procure que o seu dom está ali. Todas as igrejas têm uma doutrina. Se é certo ou errado, não compete a mim, compete a Bíblia avaliar, a palavra de Deus. Toda o coro, toda a igreja tem a sua hierarquia. Tem o presbítero e aí vai. Todas as igrejas. Isso é Paulo que estava dizendo lá. Tá? Toda a igreja é estruturada. Aí você pergunta, e como fica uma reunião na casa de um irmão? A igreja não é ali? É. A igreja é ali. O problema é que ali é um momento transitório. Nós podemos fazer aqui em Mococa vários locais onde Cristo estaria, a sua igreja reunida, louvando a Ele. Mas quando se diz de uma organização, de uma igreja como o corpo de Cristo reunido, é o corpo de Cristo. Por exemplo, eu não posso reunir um corpo inteirinho na casa de um membro. Eu posso, mas dificilmente eu consigo, né? Eu não posso pegar meus braços e a perna e estar em um lugar, a perna, a mão de um lado, o braço do outro. Eu não posso fazer isso. Então, quando nós falamos de corpo de Cristo, aqui sim, nós temos uma estrutura, um plano de Deus que nós nos programamos de estarmos reunindo todo o corpo de Cristo. Agora, deixa eu te jogar uma responsabilidade, junto com o seu dom, para que você use o dom dentro desse corpo. Porque saindo daqui, hoje nós aprendemos muito. Eu preciso aprender com você. Sabe, vocês já viram uma criança comendo papinha? Dá uma colher para uma criança de 1 mês, para ver se ela põe na boca. Ela vai botar na boca, sabe quando? Quando a mãe vai assim, e aí vai meses, vai anos, sei lá quanto tempo vai, para a criança começar a fazer esse movimento para colocar na boca. Assim somos nós. Se você não participa, meu irmão, por favor, se você não participa desse corpo com frequência, você está regredindo na sua vida espiritual. Não tem dúvida. É isso que a palavra diz. Porque nós precisamos, sabe, de saber o que o nosso Deus quer de mim e quer de você. Se você falta, quantas vezes eu já ouvi homens de Deus falando aqui na frente, que eu pude, sabe, me saciar espiritualmente. E eu pensei, puxa vida, fulano de tal, não ouviu isso.
e provavelmente nunca vai ouvir. Provavelmente a única vez. A palavra de Deus deve ser mastigada, deve ser triturada, deve ser alimentada, porque é assim que eu vou ficar forte. Se você pensa em fazer a palavra de Deus assim, olha, não, ler casa eu leio, eu aprendo, não vai. Você vai aprender muito pouco do que Deus quer falar com você. Porque existe um local onde você vai, sabe, aqui nós falamos, o Vaguinho hoje está me apontando muito, só coisa ruim ele falou de mim. O Nélio faz isso, o Nélio faz aquilo. É verdade, eu faço mesmo. Agora, o que eu quero? Eu quero exatamente isso, ouvir isso. Opa, então, o que está acontecendo comigo? Eu queria falar, a hora mas não deu tempo, é que, como existe pessoas, e eu já disse no começo, cada um tem um pensamento, tem uma forma de pensar, todos vocês aqui e eu, estou certo, estamos certos. Por que você vai me olhar e me acusar? Por que eu vou olhar para você e vou te acusar? Você tem como sair, você tem que dizer, não, eu penso assim. O que eu quero dizer é o seguinte, nós vivemos num mundo onde aprendemos lá, aprendemos aqui, aprendemos acolá, na família, tudo fora do contexto da igreja, fora. Nós aprendemos exatamente o que o mundo quer nos ensinar. Por isso, pais, cuidado com seus filhos. Então, eu quero aprender, sabe o quê? Com quem? Com você. Você que teve um probleminha e acertou sua vida com aquele probleminha, ou eu estou entrando nesse probleminha, me ajuda, o que eu posso fazer? Sabe? Essa é a igreja. Esta é a igreja que você deve ser e permanecer. Ser e permanecer é estar junto, louvando a Deus. Que Deus possa abençoar todos vocês, que possamos sair daqui entendendo a maravilha que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que é você, que sou eu, que somos nós. Que Deus possa abençoá-los. Amém. Eu sou forte em meu Deus. Sim, meu Deus. Estou vestido da armadura do meu Deus. Em sua força meus problemas resolveu. Estou vestido da armadura que vem do meu Deus. Estou vestido da armadura do meu Deus. Em sua força meus problemas resolveu. Estou vestido da armadura que vem do meu Deus.